Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão cheios de Deus? Vocês estão cheios do Espírito Santo? Vocês estão maravilhosos? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória à nossa Santíssima Trindade. Gente, é com motivo de muita alegria que eu retorno a esse local. Fazia um tempo que eu não gravava aqui. Fazia um tempo que eu não buscava aqui. Estou passando por um momento, mas que em nome de Jesus há de se encerrar. Um momento difícil, espiritualmente falando, fisicamente falando. Pode ver, até uma enfermidade está querendo me atingir. E por coisas que estão me afetando. É normal, todos nós passamos por isso. Só que assim, eu deixei com que essas coisas me afetassem a um ponto que eu diminui minha busca com Deus, diminui minha intimidade com Deus. E ontem o pastor Renato, ele ministrou uma palavra tão linda que veio de encontro ao meu coração. E assim, eu quero repassar isso porque essa palavra, ela ativou a chama em mim, me ajudou a ver o que eu tenho que fazer, me ajudou a me manter firme, me ajudou a me mostrar tudo aquilo que Deus tem pra minha vida. Obviamente também fiz um complemento com um estudo meu, e essa palavra realmente assim ministrou demais no meu coração. Eu quero passar pra vocês. Amém? O que é que nos gera preocupação? O que é que nos gera medo? O que é que nos gera angústia? Eu sei o que me gera angústia, eu sei o que me gera preocupação, mas você também deve saber o que te gera angústia e o que te gera preocupação. Faz essa pergunta pra si agora, nesse momento, dá uma refletida. Se quiser até pausa o vídeo, para e reflete. O que tá te gerando angústia? O que tá te parando? O que tá te gerando aflição? Esse estudo aqui foi algo muito lindo, porque ele mostra duas facetas da nossa vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos 27, no versículo 1, por favor. Vamos ler em conjunto, amém? Pausa o vídeo aí, pra gente ter um pouco desse entendimento. Que Salmos de Davi, coisa mais linda. O Senhor, Deus, é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Cara, se me visse há um mês atrás, eu tava falando isso de boca aberta, batendo no peito. Mas assim, infelizmente as circunstâncias, elas vão mexendo conosco. Não tem pra onde correr. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Eu tive vários testemunhos acerca disso, dessa mesma situação. Quando vinha uma situação, todo mundo caía, todos os maus caíam por terra, porque Deus, ele é maravilhoso. Ainda que um exército inteiro me cerque, não temerei medo, não terei medo. Ainda que meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor. Aqui tá óbvio, por esse salmo, que Davi, ele estava em júbilo de alegria, em júbilo de uma busca com Deus. A alegria, a fé dele, a força e a esperança que ele tinha estava em alta. Ele estava totalmente focado naquilo que Deus, ele tinha para a vida dele. Ele com certeza estava vivendo bons momentos. E o que é que eu tiro disso? Quando nós estamos vivendo bons momentos, eu até estava pensando isso. Cara, é tão fácil buscar Deus, é tão bom estar na presença dele, porque tudo se torna mais leve, a gente não tem preocupações, a gente não tem aflições. Mas quando a gente está passando por algumas dificuldades, a gente começa a questionar. Ai, cara, eu não consigo ter tempo de buscar Deus, porque eu tenho que resolver esse problema. Isso aqui é muito grande, isso aqui é muito difícil. E logo, no capítulo 55 de Salmos, Davi, ele demonstra isso pra gente. Vamos ler também, por favor. Poesia de Davi. Ouve a minha oração a Deus, não deixas de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições estão me deixando desgastados. Eu tremo quando ouço as ameaças do meu inimigo. A gente treme, né? A gente treme quando a gente escuta as ameaças dos nossos inimigos. Aquela ameaça que mexe com o nosso coração, aquela preocupação, aquela adversidade. A perseguição dos maus me esmaga. A gente se sente esmagado. Eles fazem com que essas desgraças caiam sobre mim e estão com raiva e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Muitas vezes a gente sente assim. Os coração cheio de medo, o pavor da morte recaindo sobre a gente. E é triste. Mas a gente não pode deixar isso acontecer.
Sinto um medo terrível, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba, voaria para um lugar de descanso. Quem nunca imaginou isso, né? Ter asas para fugir dos problemas. E moraria bem longe, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. As tempestades, elas nos trazem medo, as tempestades, elas nos acanham. Ó Senhor, atrapalhe e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo a violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-me de crises, de ansiedade e de maldade. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era meu inimigo, Deus, que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Muitas vezes não é um inimigo... Desculpa, que tá vindo sobre ti. Muitas vezes não é aquela pessoa que você já espera. Muitas vezes está mais perto do que você imagina. Isso te traz aflição, isso te traz angústia. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e meu amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar o templo do Senhor. A gente aqui, através desses salmos, ambos, nós vemos duas facetas de Davi. Faceta de júbilo, onde ele se encontrava em êxtase de alegria, em êxtase por tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Por todas as bênçãos, por tudo que recaía sobre ele. E é como eu estava me sentindo anteriormente. Deus estava me abençoando assim, de uma maneira tremenda. A prosperidade estava vindo sobre a minha vida. Os meus negócios estavam dando certo. As minhas negociações estavam dando certo. Mas desde que eu tive que viajar, muitas coisas foram acontecendo. Muitas recaídas veio. E muitas coisas começaram a vir através de muitos detalhes sobre mim. Isso começou a me afligir de uma maneira que desde lá vocês viram que eu diminui a frequência dos vídeos. Muitas pessoas estavam me cobrando, muitas pessoas me mandando mensagem. E assim, a gente vê que em momentos de angústia não é tão fácil nos manter firmes. Não é tão fácil porque às vezes o processo é muito dolorido. Mas eu quero te falar que o tempo que Deus... Ele vai deixar a gente em nossas promessas é muito maior. No deserto as pessoas passaram 40 anos de processo e muitos deles, muitas daquela geração ali que estavam no processo no deserto não alcançaram. Padeceram, mas a futura geração conseguiu chegar no tempo da promessa e até hoje vivem lá. Não é fácil a gente suportar os processos, não é fácil. Tem momentos que a gente entra num pico de desespero, tem momentos que a gente tem um medo, uma angústia, um tremendo. A gente olha o obstáculo e vê, meu Deus do céu, através da nossa visão física e fraca, esses obstáculos parecem tão grandes pra gente que a gente pega e fica se perguntando, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Mas Deus, Ele tá sempre com a gente. Deus, Ele tá sempre com a gente. A gente não deve parar nos gigantes. Eu sei que os gigantes, eles amedrontam a gente. Eu sei que os gigantes, eles são grandes. A gente olha, meu Deus do céu, a gente sente pequenos gafanhotos ao lado dele. Meu Deus, Ele olha pra gente com desprezo. Aquilo nunca vai conseguir. A gente nunca vai alcançar. Porque a gente olha, aquele obstáculo é muito maior do que aquilo que a gente consegue fisicamente em nosso pensamento. Mas independente dos gigantes, independente de tudo, o Senhor, Ele está ouvindo a nossa súplica. Ele está com a gente deve se clamar, se jogar e se deleitar aos pés do Senhor. Porque Ele escuta nós, Ele nos escuta, Ele escuta nossas angústias, Ele escuta nossos clamores. E Ele sempre está com a gente. E Ele sabe que infelizmente aquele processo a gente tem que passar. Porque através desse processo nós iremos adquirir cicatrizes. Essas cicatrizes, elas vão servir para curar a vida de outras pessoas. Infelizmente não são todos que têm a mesma disponibilidade de passar por uma ferida, de passar por uma dor sozinho. E muitas vezes Deus, Ele nos abençoa com essa dádiva, com essa força, através de dificuldade, de processos. E são através dessas cicatrizes que nós iremos curar a vida de muitos.
Por isso que nós temos que suportar o processo. Nós temos que suportar tudo aquilo que nós estamos passando, porque Deus, Ele é por nós, Ele está por nós, Ele sempre será por nós. Eu sei que a gente pode ter duas atitudes quando a gente se encontrar em meio a essa dificuldade, em meio a esses problemas. Ou a gente pode deixar essa dificuldade nos dominar, e decair mesmo, e parar, e travar, e deixar de viver as promessas e as propostas que Deus tem para a nossa vida. Ou a gente pode dominá-las, aprender com elas, crescer com elas, nos tornar fortalecido com elas e vencê-las, e ajudar e crescer outras pessoas. Quais são dessas duas opções que a gente está tomando? Eu falo por mim. Eu tava me acovardando, eu tava parando de viver, eu tava com medo, eu tava amedrontado. Mas eu sei os compromissos que eu tenho. Eu sei as responsabilidades que eu tenho. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Nós não podemos nunca deixar que essas condições nos abalem. Porque, cara, Deus, Ele já falou para ti, como Ele já falou para mim, tudo aquilo que Ele vai nos abençoar, tudo aquilo que Ele vai nos fazer conquistar. Se Ele já disse, Deus Todo-Poderoso, aquele que com uma palavra criou o mundo, já disse isso sobre ti, já disse sobre mim, quem que vai fazer nós mudarmos de ideia? Mas muitas vezes a gente dá ouvidos para quem não deveria, muitas vezes a gente deixa se abater por coisas que a gente não deveria se abater. Infelizmente nós somos assim, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos oprimidos. E tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que acontece é dolorido e nos faz perder totalmente as estribeiras. É complicado. A gente não pode nunca parar, porque inércia, quando nós estamos em inércia, tudo ao nosso redor para. O nosso casamento para, as nossas finanças param, os nossos projetos param, os nossos sonhos param. Eu sei que pode ter um gigante à tua direita, eu sei que pode ter um exército de inimigo à tua esquerda, eu sei que quando você olhar para frente pode ver uma tempestade sem tamanho que está te afligindo, eu sei que quando você olhar para trás você vai ver aquela fornalha ardente, e quando você olhar para cima vem um leão sobrevoando sobre ti, pulando para te atacar. Mas quando você se acanha, fica com medo, segura-se às vezes a cabeça entre as pernas assim, fica de coca, teu Deus, Ele vai lá, coloca a mão sobre ti, te guarda, te restaura, te protege, te defende de todo mal. Você não pode temer, porque Ele está por nós, Ele é por nós. A gente precisa suportar os sofrimentos, a gente precisa cumprir plenamente o nosso ministério. Eu não estava conseguindo suportar os sofrimentos e estava deixando de cumprir o ministério que Deus mandou para mim, infelizmente. Mas Paulo, ele combateu o bom combate. Você sabe muito bem. Ele falou, eu combati o bom combate e consegui manter a minha fé. Mas para ele combater esse bom combate, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu naufrágio, ele passou fome. É dolorido, o sofrimento é difícil de suportar, é difícil passar pelo processo. Mas como é que a gente conseguia imaginar que a gente iria seguir para sempre, sem nenhuma aflição? Eu tava com essa coisa de crente menino, de achar que o mundo não teria aflições. No mundo nós teremos aflições. Eu já vivi uma vida tão linda com Cristo, e quando eu voltei as coisas começaram a ser abençoadas de uma maneira tal que, meu Deus do céu, a vida com Cristo é maravilhosa. Aí quando começou a vir algumas dificuldades, eu comecei a esmorecer. Crente menino, né, cara? Crente baixo. Como que eu posso abrir a minha boca e crer em Deus, sendo que eu estava sendo deleitado no sofrimento, me jogando nas angústias? Eu quero te falar uma coisa. A única batalha que nós, seres humanos, não poderíamos vencer, Deus se fez carne, desceu à terra, lutou e venceu por nós. Jesus já passou, já sofreu pela gente. A única batalha que nós não teremos condições nunca de vencer, Ele já lutou e já venceu por nós.
Por que a gente pega e tá se esmorecendo em meio a essas batalhas? Gente, quando eu falo a gente, eu tô falando por mim, porque isso daqui é o que eu tô passando, é isso que eu tô vivenciando. E é dolorido. Quando o sofrimento nos sufocar, gente, quando o medo vir nos combater, a gente precisa olhar para Jesus. Porque foi Ele, sempre será Ele que nos salvou, que nos guardou, que nos redimiu. Nos redimiu dos nossos pecados, nos redimiu das nossas angústias, nos redimiu do nosso sofrimento. O que Ele passou, nós nunca conseguiríamos passar. O que Ele passou, nós nunca conseguiríamos vencer. Era uma batalha invencível pra gente. Mas Ele já fez isso por nós. Então a gente tem que se manter firme. Não olhar pra trás. Se manter olhando para frente, segurando na mão do Senhor e caminhando esse caminho árduo. Porque Ele é por nós, Ele está por nós. Todos os levantes do inferno, todos os gigantes, todas as tempestades, todas as fornalhas, todos os leões, por um caminho eles irão. Mas por 7 eles voltarão, por medo, por temer aquele que está por ti. Aquele que está por ti, ele é maior do que tudo que há de vir contra ti. Nós devemos nos manter firmes. Firmes em nosso ministério, firmes em nosso chamado, firmes naquilo que Deus já colocou em nossas vidas. Não podemos deixar nos abater perante as dificuldades, pois elas são pequenas comparada à promessa que Deus tem para a nossa vida. Nós não fomos chamados para viver um dia após o outro. Nunca. A gente tem que romper. Nós somos chamados para romper em fé, para crescer em espírito e em verdade, para a gente fazer milagres. Não só na nossa vida, mas em todas as pessoas que nos rodeiam. Nós somos filhos de Deus e nós viveremos para isso. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração com vocês. Uma oração linda, uma oração de clamor. Anota essa oração. Faz que nem na última oração, anota essa oração e faz ela. É uma oração bem curtinha, mas é uma oração muito poderosa também. Amém? Vamos orar em conjunto e vamos agradecer a Deus e encerrar por aqui. Senhor, dei-me sabedoria para discernir o tempo e o modo de agir sobre cada um desses desafios. Dei-me forças enquanto luto para que eu não desanime. Mantenha seus olhos naquilo que tem valor e remova toda a distração, tudo que há de mal, todo o cansaço e tudo que está me sabotando. Remove de mim e faça com que eu busque primeiramente o teu reino e a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer se você ficou até aqui. Deixa o teu curtido, deixa o teu comentário. Fala se de alguma maneira você recebeu alguma coisa. Fala aí, explica, explana aquilo que Deus tocou no teu coração. E manda para aquela pessoa que você sabe que pode ser edificada através dessa mensagem. Amém? Em nome de Jesus, que nós vencemos esse dia, que nós alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nós. Muita paz, saúde, fortuna e prosperidade na tua vida e na vida dos teus familiares. Em nome de Jesus. Amém.